você, agente da Pastoral da Comunicação, você liderança da Paróquia Nossa Senhora das Graças em Sarandi. Hoje eu quero partilhar com você um pouco dos conceitos gerais do decreto do Concílio Vaticano II sobre os meios de comunicação social, o Intermerifica. Este documento é o segundo dos 16 documentos do Concílio Vaticano II, aprovado no dia 4 de dezembro de 1963, e assinala a primeira vez que um Concílio Geral da Igreja se volta para a questão da comunicação, um documento universal da Igreja que assegura a obrigação e o direito de ela utilizar os instrumentos de comunicação social no anúncio da Boa Nova. Há um valor imprescindível neste decreto Intermerifica, pois ele é considerado um divisor de águas nas relações da Igreja com a comunicação. Este decreto está organizado da seguinte forma: uma introdução com a significação dos termos e o porquê que o concílio trata deste tema. No capítulo 1, as normas para o correto uso dos meios de comunicação social. No capítulo 2, os meios de comunicação social e o apostolado. E, por fim, uma conclusão com a exortação final. Logo na introdução do decreto conciliar Intermerifica, a Igreja destaca que o engenho humano, usando as forças naturais por disposição divina, alcançou maravilhosas conquistas técnicas. Dentre estes, merecem especial atenção os meios que atingem não apenas indivíduos isolados, mas a multidão no seu conjunto, toda a sociedade humana. Destacam-se, entre eles, a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e os outros do mesmo gênero que se denominam meios de comunicação social. E por que o concílio trata disso? A Igreja, como mãe, se preocupa com os seus filhos. Por isso, o decreto destaca: a Igreja sabe que esses meios, se usados corretamente, prestam um enorme serviço ao gênero humano, dão eminente contribuição para o lazer e o cultivo dos espíritos e ajudam a propagar e a tornar mais consistente o reino de Deus. Mas sabe também que esses mesmos meios podem ser usados contra os propósitos do Criador e contribuir para a degradação dos seres humanos. A Igreja sofre ao constatar que os males que afligem a sociedade em que vivemos muitas vezes são decorrência do mau uso desses meios. No capítulo 1, Normas para o correto uso dos meios de comunicação social, a Igreja fala sobre os seus deveres. Constituída para fazer chegar a todos a salvação de Cristo, a Igreja Católica se vê premiada pela necessidade de evangelizar. Por isso, assevera: compete-lhe anunciar a salvação por todos os meios, inclusive pelos meios de comunicação social, lembrando aos seres humanos como usá-los devidamente. A Igreja delega aos seus pastores esta missão, de anunciar a Boa Nova pelos meios, juntamente com os leigos, e também formá-los para um correto uso. Quanto à lei moral e ao direito à informação, a Igreja destaca que a comunicação sempre deve ser pautada pela verdade. Neste sentido, indica que, quanto ao modo, a comunicação deve ser sempre honesta e conveniente, respeitando escrupulosamente as leis morais, o legítimo direito e a dignidade das pessoas, tanto na investigação como na divulgação. Nem sempre o saber é de utilidade, pois só a caridade edifica. Quanto aos deveres dos receptores, a Igreja destaca que cabe a eles livremente escolher quais programas realmente são edificadores para a vida cristã. Porém, a Igreja destaca que as principais exigências morais no que diz respeito aos meios de comunicação social recaem sobre
os jornalistas, escritores, autores, diretores, editores, enfim, todos aqueles que estão responsáveis pela produção e pela transmissão. A importância e a gravidade dessas exigências são evidentes na atual conjuntura, pois todos eles, informando ou provocando, podem induzir a humanidade ao bem ou ao mal. O decreto também prevê que a autoridade civil tem particular responsabilidade nos meios de comunicação social, visto que, em virtude de sua função, compete-lhe defender e proteger a autêntica liberdade de informação indispensável ao progresso social, especialmente no que se diz respeito à liberdade de imprensa. No capítulo 2, os meios de comunicação social e o apostolado, o decreto incentiva, antes de tudo, a boa imprensa. Neste sentido, incentiva que todos os católicos promovam e sustentem a boa imprensa, produzam e exibam excelentes filmes para proveito cultural e artístico, deem eficaz ajuda à boa transmissão de rádio e televisão. E para alcançar tal objetivo, é preciso formar os autores, atores e críticos. Por isso, o decreto destaca que tudo isso requer pessoal especializado no uso desses meios para o apostolado. É indispensável pensar em formar desde cedo sacerdotes, religiosos e leigos que desempenhem tais tarefas. Um destaque especial neste segundo capítulo é a instituição do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste sentido, um dia dedicado a ensinar aos fiéis seus deveres no que diz respeito aos meios de comunicação, a se orar pela causa e a recolher fundos para as iniciativas da Igreja nesse setor, segundo as necessidades do mundo católico. Este dia é celebrado na Ascensão do Senhor. Por fim, o decreto intermirífica destaca a esperança da Igreja. O concílio espera que todos os filhos da Igreja generosamente ponham em prática estas suas disposições, para que o uso dos meios de comunicação social não lhes traga prejuízo. Dessa forma, as invenções modernas, a exemplo dos antigos monumentos artísticos, glorificarão o nome do Senhor, cumprindo-se o que diz o apóstolo: Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre. Espero que você tenha gostado desta nossa abordagem acerca do decreto conciliar sobre os meios de comunicação social, intermirífica. Até o nosso próximo vídeo.